Olá pessoal, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. É um prazer voltar a falar com vocês. Já tem um tempinho que a gente não bate um papo. Estou retornando agora de um curto período de férias. E a ideia até desse vídeo aqui é dar uma orientação, dar uma explicação e orientação quanto à atividade que já está lá no Classroom, né? Alguns alunos já até eu mal acabei de postar, já tinha aluno que já estava visualizando, já estava com algumas dúvidas. E a ideia desse vídeo é justamente esclarecer o que é para ser feito, dar uma explicação quanto à atividade e qualquer outras dúvidas que não sejam sanadas aqui no vídeo, vocês nos procurem como alguns alunos já têm procurado. Muito bem, pessoal. O nosso primeiro assunto o nosso primeiro tema, né, desse bimestre, a gente vai falar sobre algo que a gente já discutiu no começo do ano. Não sei se todos os alunos se lembram, uma atividade que a gente fez falando sobre a obsolescência planejada, sobre como que os objetos são feitos para não durar muito tempo e quanto que isso estimula o consumismo e o problema desse consumismo que acaba acarretando no excesso de lixo de eletrônicos que a gente tem no planeta atualmente. Esse material, esse assunto, né, já está na apostila, no caderno do aluno, né? Eu espero que todos vocês já tenham ido na escola retirar. Quem não foi ainda, vá lá na escola. A escola está lá das 10 às 4 da tarde ali, para que você possa retirar esse material. E está na página 42. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Então, esse material aqui está lá no caderno do aluno de vocês. A partir da página 42, né, a atividade que tem como título Aqui é Nossa Casa, que vem falando justamente sobre a sustentabilidade no tocante ao nosso consumo, né? Então, tudo que a gente compra acaba gerando um impacto ambiental. E essa troca constante, né, de aparelhos eletrônicos, em especial dos celulares, né, dos computadores, que volta e meia você tem que estar comprando um novo, porque saiu um modelo novo e as pessoas vão comprando, isso tem causado um sério problema ambiental, em especial na criação de lixo, porque pensa o seguinte, vamos imaginar você tem lá, saiu agora o Galaxy S20, né? Não tem muito tempo, né? Aí todo mundo ali tem aquela propaganda, as pessoas vão lá, compram um Galaxy S20, alguns vão lá, faz a prestação em 50 mil vezes. Comprou o Galaxy S20, aí de repente você tem lá encostado lá um Galaxy S7 ou S8, e de repente você, puxa, vou vender. Mas para você vender, a hora que você pensa em vender, ninguém tem interesse, puxa, já está obsoleto, é um celular que tem mais de 4, 5 anos, não tem mais atualização pela Samsung, então você não consegue vender aquele aparelho. O que você faz com aquele aparelho? Ou de repente até mesmo esse aparelho já apresenta algum, algum defeito, né? Que para consertar o custo acaba sendo mais alto do que de comprar um aparelho novo. Na aula a gente até deu exemplo das impressoras, né? Que às vezes uma impressora quebra e quando você vai comprar uma impressora nova ou vai consertar aquela impressora, você descobre que o valor para consertar a impressora é mais caro do que comprar uma impressora nova. Então, o que a gente faz com todo esse lixo tecnológico, né? E a gente tem toda uma indústria, né, que vai nos incentivando a cada vez comprar mais, comprar o equipamento mais novo, o modelo mais novo. E como que fica esse lixo eletrônico que nós criamos? E é justamente sobre isso que nós vamos discutir na aula. Na verdade, eu não vou me aprofundar muito, porque vocês terão uma aula com as duas professoras lá do centro de mídia, que elas vão se aprofundar muito mais do que eu. Minha ideia aqui é tão somente mostrar para vocês, né, o que é para ser feito. Então, como eu disse aqui, está o caderno do aluno, e aqui, aqueles que já têm um caderno do aluno vão poder conferir essa atividade. Porém, eu peço que vocês façam essa atividade aqui no Classroom, né, ou mesmo no link que eu vou mandar aqui
do Google Forms nesse momento. A não ser que você não consiga, né, tem alguma dificuldade assim muito maior, aí você pode fazer no seu caderno lá, que não é o ideal. E quando a gente retomar as aulas, que vai ser em breve, né? Eu tava assistindo o noticiário agora, parece que está confirmado, é oficial, de outubro, né? As escolas estarão abertas. Tá ok? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Primeira coisa, então entrou lá no Classroom, deixa eu escolher uma turma aqui, deixa eu escolher o nono A. Então entrou lá, já tenho uma atividade aqui postada, né? Que muitos alunos já viram. Então você vai lá em instruções, clicou lá em instruções, né? Então, aqui tem a videoaula já com a videoaula que eu falei para vocês lá com as professoras do CMSP e a orientação. O que você vai fazer? Assistiu a videoaula já está dentro do Google Forms. Então você clicou aqui, pronto, abriu aqui a atividade que vocês vão realizar, né? Então, primeira coisa aqui, né? Vocês vão ter que colocar um e-mail. Então, colocou um e-mail aqui. Vou escolher uma turma, né? Colocou o nome. Beleza. Tem que colocar isso aqui, tá? E é o nome completo. Esse formulário, ele exige que tenha pelo menos 10 caracteres. Então, você precisa colocar pelo menos seu nome completo para ser validado aqui. E aqui tá, aqui no próprio formulário tá a videoaula que eu falei, que vocês podem acompanhar direto pelo Google também, se é que espero que vocês já tenham assistido, né? Então, assistir a videoaula lá, tem uma série de orientações, as professoras lá do CMSP se aprofundam muito, né, nessa questão, na preocupação que a gente deve ter com o consumo consciente. E beleza. Então aqui tem a primeira atividade. Né? Você já refletiu sobre como a tecnologia vem ganhando espaço na nossa vida e como a sociedade tem se tornado cada vez mais tecnológica e conectada? Os smartphones ganharam status de indispensáveis no dia a dia. E a cena mais comum atualmente, onde quer que vamos, são pessoas interagindo de alguma forma com seu aparelho. Isso explica os números que você vai ver no infográfico a seguir. Então, o que você tem aqui embaixo, né? Um país plugado, dispositivos eletrônicos no Brasil, 420 milhões de dispositivos de aparelhos ativos. A gente tem uma população de em torno de 200 milhões de habitantes. Então, quer dizer que a gente tem mais dispositivos eletrônicos do que habitantes. Pelo menos, a gente tem mais ou menos o dobro de dispositivos eletrônicos em relação a habitantes. Só que a gente sabe que muitos desses dispositivos eletrônicos estão obsoletos, né? Não estão mais em uso. De repente você tem um telefone lá que não dá para acessar o WhatsApp. Tem um telefone que tem pouca memória, então não dá para você ter uma quantidade de fotos lá, então não dá para utilizar aquele telefone. Olha só, entre 2018 e 2019, o número de celulares ativos aumentou em 10 milhões, ou seja, em um ano, 10 milhões de celulares surgiram, foram comprados, né? Então, se a gente continuar nessa crescente, em 10 anos, são pelo menos mais 100 milhões. E como que o mundo, né, o Brasil, tem descartado isso? Olha só, o mundo descartou 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2016. Aqui tem uma comparação, né, comparando com a Torre Eiffel, lá na França, é como se o mundo jogasse, em um ano, o equivalente a 4.500 Torre Eiffel. E é como se todos os anos a gente jogasse tudo isso, 4.500 Torre Eiffel, no lixo de dispositivos eletrônicos, né, que são os nossos lixos eletrônicos. Então, a ideia é que a gente possa refletir sobre isso, o quanto que nós temos criado lixo eletrônico, e na videoaula com as professoras, elas vão colocar lá o quanto que as baterias são tóxicas, né? O quanto que isso tem ocasionado, tem poluído lençóis freáticos e quanto isso tem afetado o nosso ecossistema, né? Fora o espaço, né, que essa quantidade de lixo ocupa.
Então vamos lá, o que vocês vão fazer? Atividade 1. Depois de analisar os dados, faça uma pesquisa e responda as perguntas relacionadas à indústria, ou propaganda, ou lixo eletrônico, ou sustentabilidade. Então o que vocês vão fazer? Aqui a gente tem 4 temas, né? O tema 1 é foco na indústria, o tema 2 é papel da propaganda em relação com o consumo, o tema 3 é foco no lixo eletrônico e o 5 é sustentabilidade. Você vai escolher um desses 4 temas, que tem aqui algumas... Vamos pegar o segundo tema, papel da propaganda e sua relação com o consumo. Isso a gente já discutiu bastante em sala de aula, pelo menos com a maioria dos nonos anos, a gente já teve uma discussão sobre isso. Então, faça uma busca em site de grandes lojas e analise as propagandas de celular. Então, responda: quais os motivos mais comuns para alguém trocar de celular? Na média, de quanto em quanto tempo os usuários trocam seus aparelhos? De onde vem a pressão para essa troca? Então, olha as perguntas que nós temos aqui. Qual que é o motivo que faz com que as pessoas troquem de celulares? Qual o tempo médio que a pessoa fica com o celular? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Se eu pensar na Apple, na Samsung, todo ano, a Apple, todo ano ali sai um iPhone novo, né? Então, quem gosta de iPhone já, puxa, eu quero comprar esse iPhone novo. Daqui a alguns meses vai sair o iPhone 12. Então, todo mundo, puxa, eu quero comprar o iPhone 12. Então, o que você vai fazer? Você escolheu o tema. Então, o papel da propaganda. O que você vai ter que fazer? Olha aqui, ó, tem uma dica, né? Não esqueça de fazer uma boa pesquisa. E para uma boa pesquisa, vocês devem ter atenção e um olhar crítico, né? Não basta simplesmente colocar uma palavra no buscador e aceitar a primeira resposta. Vocês devem se aprofundar ali, olhar várias fontes, né, para pesquisa. É preciso estar atento às fontes do material que encontraram, refletir sobre quem produziu o texto ou vídeo, em que contexto ele foi criado e com qual propósito. Às vezes você vai olhar lá um vídeo ou um texto e aquilo é uma propaganda. Então o cara está falando, puxa, super bem daquele equipamento, tem que ser trocado, mas aquilo ali é uma propaganda. O cara quer que você troque, né? Aquele artigo foi feito para que você troque, né? Então você deve analisar, ter um olhar crítico, né, sobre o que vocês possam ler na internet. A pesquisa de vocês deve conter isso aqui, autoria. O que é autoria? Quem foi que fez esse conteúdo? Quem que escreveu esse conteúdo? Aonde esse conteúdo foi publicado? Foi num grande portal de notícia? Foi no site de uma fabricante de celular? Eu posso identificar claramente quem é o responsável por esse conteúdo? Tem muitos vídeos, né? Até tem alguns canais que eu acompanho e alguns autores eles colocam ali, né? Eles usam a expressão não response, né? Então, o que isso quer dizer? Que ele não está recebendo nada para falar sobre aquilo. Mas boa parte dos vídeos que vocês assistem na internet, o youtuber ali que criou aquele vídeo, ele está recebendo, às vezes, de um fabricante para fazer aquele vídeo. Então, é bom ficar atento nisso. Outro aspecto que vai ter que ser analisado nessa pesquisa, o contexto. Quando esse conteúdo foi criado, será que é um conteúdo atual? Ou será que é um conteúdo de 2, 3 anos atrás? Quando a gente fala de tecnologia, às vezes um conteúdo de 2, 3 anos atrás é algo muito antigo, né? Então você tem que procurar algo mais novo para que você possa ter um referencial melhor. Esse conteúdo surgiu em que momento histórico? É isso que eu falei, né? De repente, no Brasil, se a gente for pensar um conteúdo de fevereiro para o conteúdo atual, aconteceu uma série de coisas. A pandemia, a alta do dólar. Então, houve uma mudança no panorama mundial e no Brasil, assim, muito grande, né? Dentro do contexto, né? O tema é polêmico e poderia contemplar outros pontos de vista. Então, às vezes, quando você fala de tecnologia, tudo é polêmico. Pensa o seguinte: às vezes você vai assistir lá um YouTube lá falando sobre o iPhone. O iPhone é o melhor celular que você tem para comprar. Mas será que ele é isento? Porque você pega o iPhone ou o Android, né, sei lá, o Samsung,
tem pessoas que não são só YouTubers, eles são verdadeiros fãs da marca. Então, ele nunca vai falar mal daquela marca. Então, às vezes é necessário você ver outros pontos de vista. Outro aspecto que vocês vão ter que fazer nessa pesquisa, a mensagem. Do que trata, do que trata esse contexto, né? Então, a mensagem ali, ela trata do quê? Do lançamento de um produto, é uma crítica àquele produto. Quais informações estão explícitas e implícitas? Então, explícita é aquilo que está claro, aquilo que você vê ali, o autor pega e fala, ó, o telefone tem 64 GB de memória. Isso é algo explícito. Agora, implícito é alguma informação que não está clara ali no vídeo, mas você consegue entender que, sei lá, por exemplo, que o aparelho não é tão recomendável. De repente o autor não fala isso, mas ele faz um comentário, de repente eu não compraria. Então, pera, você está assistindo um vídeo ali que a pessoa está falando ali que ela não compraria. O que ela quer dizer? Talvez não é recomendável que você compre. Então, é um fato a ser analisado. Há algum aspecto importante sobre o tema que foi deixado de lado? Então, em especial se vocês estão lendo um artigo ou um vídeo que a pessoa está recebendo para fazer aquilo. E aquele aparelho tem algum ponto fraco. Não tem assistência técnica no Brasil. Ele não vai tocar nesse assunto, porque é um ponto fraco daquele aparelho, né? Então, isso no tocante da mensagem, né? Agora, tem outro aspecto que você vai ter que analisar nessa sua pesquisa. Qual que é o propósito? Que esse conteúdo foi criado? Então, quem fez aquele conteúdo fez com qual propósito? Quem é o público-alvo desse conteúdo? É alguém que já é fã da marca? Ou ele se aplica a qualquer consumidor? O impacto. Esse conteúdo beneficia alguém? Ou seja, será que ele beneficia a marca? Será que ele beneficia o consumidor que está procurando realizar uma nova compra? É interessante que, assim, os canais que eu assisto, e eu consigo dar mais credibilidade quando o youtuber ou blogueiro ali, ele coloca o seguinte, acabou de ser lançado esse produto, mas tem produtos da geração anterior ou de 2 ou 3 gerações que eles ainda são tão bons quanto esse. Os recursos que saíram nesse novo aparelho talvez não compensa que você venha comprar esse aparelho novo. O conteúdo, aí dentro do impacto ainda, né? O conteúdo provoca alguma reação em mim? Em raiva, desconforto, né? Então, às vezes a gente já teve alguma experiência, alguma marca, e quando você vê alguém falando daquela marca ali, você, puxa, olha só, o cara tá falando bem dessa marca, mas eu sei que a marca é terrível. Então, ao contrário, nossa, eu tive uma experiência muito boa com essa marca. Outro aspecto aqui que a gente deve analisar é a confiabilidade. Será que as informações que estão sendo apresentadas, elas se baseiam em evidências? Será que tem uma comprovação? Ou é só um achismo? Eu acho, eu penso. Não. Olha, o aparelho ele tem 128 GB de memória. Isso é um fato. Então, ele tem uma capacidade boa. Agora, não adianta o autor falar, o aparelho tem lá 8 GB de memória. Não, o aparelho apresenta uma boa capacidade de armazenamento. Então, você tem que ver se as informações ali apresentadas são baseadas em evidências, né? E é claro que você deve buscar outros canais para confirmar aquilo. Como essas evidências são apresentadas na mensagem? Ele dados estatísticos. Então, por exemplo, aparelhos eletrônicos, né? Tem um negócio assim que chama benchmark. Então, é uma ferramenta, né, que é utilizada para medir a velocidade, a capacidade, né, de um equipamento. Então, isso faz muita diferença. Você vê lá, ele fez o benchmark ali de um aparelho. Ele foi lá, deu não sei quantos pontos, né? Aí você, puxa, então ele é melhor do que outro aparelho devido a essa ferramenta. E é interessante para que seja mais confiável uma fonte, se você tem pontos de vista distintos.
ele não está só falando por um aspecto. Então, ele fala, ó, tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo. Esse equipamento seria bom de comprar, mas ele tem esse problema. Tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer essa pesquisa. Fizeram a pesquisa, vocês vão poder fazer lá no Word, sei lá, qualquer ferramenta que você tem aí, qualquer aplicativo de texto, usando tudo isso aqui que já está lá, para que você possa estar no caderno do aluno, estar no Classroom, né, estar dentro da atividade. Vai ter que ter todos esses aspectos terão que ser analisados. Então, você fez lá, fez essa pesquisa com base nessa análise e postou. Então, você pode mandar como arquivo do Word, você pode mandar como PDF. Puxa, não tenho nenhum dos dois. Eu vou escrever à mão no meu caderno tudo que eu pesquisei aqui e vou tirar uma foto e vou postar. Também é outro meio que você pode usar. Você pode mandar arquivo de Word, pode mandar PDF, pode escrever no caderno, tirar foto do caderno. Ah, eu uso o Google Docs. Pode fazer no Google Docs lá e anexar o arquivo. Então, você escolhe o meio com o qual você vai fazer essa pesquisa, como é que você vai enviar. Tá ok? Isso é válido tão somente para a ferramenta aqui digital. Ah, se você não conseguiu fazer, vá apresentar depois. Então, aí já é uma outra história. Tá? Então, você vai vir aqui, adicionar arquivo. Então, você vai selecionar a fonte ali de onde está o seu arquivo. E beleza. Adicionou, fez o... Selecionou o arquivo, mandou fazer o upload e vai mandar. Aí, beleza. Fez a primeira. Aí você vai para a próxima atividade, que é a atividade 2. Então, essa atividade aqui se divide em duas, né? Cada uma vale 5 pontos. Então, na segunda atividade, o que você vai fazer? O que pede aqui na segunda atividade? Você vai planejar uma campanha para o uso e descarte consciente de lixo eletrônico. Então, você vai pensar em tudo que você pesquisou ali e você vai criar uma campanha, você vai elaborar um cartaz, vai elaborar um folheto, não um colete assim, um cartaz. Você vai fazer um cartaz e vai colocar, conscientizando as pessoas qual que é a melhor forma de você fazer um descarte consciente daquele lixo eletrônico. Então, puxa, o celular você pode descartar em qualquer lugar? Não, né? Porque tem a bateria que é de níquel cádmio, né? E aquilo pode poluir a natureza, poluir os lençóis freáticos, né? Então você vai fazer sei lá, a televisão, eu posso jogar em qualquer lugar, joga no meio da rua, tem um lugar correto para que eu possa descartar aquilo? Então, você vai fazer um cartaz conscientizando as pessoas no tocante a isso. Então, você vai escolher imagens, né? Você vai compor esse cartaz. Então, e como que você vai fazer esse cartaz? Você pode fazer ele com papel sulfite, né? Ou cartolina, faz ali bonitinho, faz uma colagem e tira uma foto e posta, né? Da mesma maneira da atividade anterior, como eu mostrei. Agora, o que eu estou sugerindo para vocês? Que vocês façam uma outra coisa, que vocês usem essa ferramenta aqui, que é o Canva. O Canva é uma ferramenta gratuita, ele é online, e você consegue fazer várias coisas. Então, ó, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Então, você clicou aqui. Você pode conectar com a sua rede social, se você não quiser criar uma outra conta. Conectou aqui com a sua rede social. E beleza, chegou aqui, eu quero criar um design. Então, você tem as opções aqui. Então, vamos lá, um cartaz. Quando estou abrindo aqui, o pessoal da minha eletiva de design gráfico, né? Os alunos do nono ano que fazem parte dela, a gente vai ter atividades que vocês vão ter que criar aqui no Canva, né? Então, fique atento aí. Então, olha só que legal aqui no Canva, né? Você tem uma série de projetos já meio que pré-prontos, né? Então, deixa eu escolher um aqui. Escolhi um. É que você consegue ajustar o tamanho da fonte e tudo. Você consegue fazer muita coisa aqui.
Então, a sugestão que eu tenho para vocês é que vocês façam essa atividade no Canvas. E olha só que legal, a hora que você fez a atividade aqui, você acabou, montou o seu projeto, colocou as informações que você tem ali, dá para alterar, imagens, tudo. Você vai lá, você coloca em baixar o arquivo que você criou, você mandou baixar, ele vai baixar. Então, deixa eu cancelar aqui que eu não vou mexer nisso agora. Ele vai salvar lá e você pegou e mandou o seu cartaz que você fez sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente. E é isso, gente. Pessoal, então, aqui, ó, é igual o outro, né? Você, ao concluir o seu cartaz de papel ou digital, você vai anexar ele aqui. É o mesmo processo que nós tivemos lá no outro, né? Então, anexou o seu arquivo. Aí, o que eu coloquei aqui também nesse formulário? Aqui eu coloquei 2 vídeos, que são 2 tutoriais que tem no Google. Você pode procurar outros lá, caso você não goste desse. O primeiro aqui, como criar um cartaz no Canva, né? Então você vai ter um vídeo aqui. Esse vídeo aqui ele está falando muito para aqueles que vão criar no computador. E você tem esse segundo vídeo aqui, usar o Canva pelo celular, que tem uma orientação ali como é que você consegue criar um cartaz no Canva usando o celular. Tá ok? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. Né? A atividade se divide em 2. Primeiro vocês vão fazer a pesquisa e na outra vocês vão montar um cartaz dando orientações sobre um consumo consciente, né? Como é que você pode, a melhor maneira de descartar o lixo eletrônico, né? Como que você pode fazer para não ser fisgado, né? Pela mídia, né? Para ficar consumindo em demasia, né? Sai um celular, eu já quero comprar, sai outro, já quero comprar o outro, né? Então, é essa a proposta dessa aula. Quanto ao assunto abordado aqui, na videoaula, né, que eu já mostrei para vocês ali com as professoras do CMSP, que já tá junto aqui esse vídeo, vocês vão conseguir se aprofundar muito mais. Inclusive, no final da videoaula, tem até um vídeo bem interessante que as professoras ali colocaram, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero ter conseguido esclarecer as dúvidas. Caso existam outras dúvidas, me procurem aí em privado aí que eu estarei ali aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, fiquem em paz aí, se cuidem e até mais.